Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque a mim o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo pra guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei por que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias é da vida ao fim. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. De quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que o meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Amém? Nós, após esse período de louvor, nós vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por essa manhã que Deus tem nos proporcionado. Amém? Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos mais uma vez por essa manhã que o Senhor tem nos concedido, ó Pai, de estarmos na tua casa, glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor, meu Pai. Que o Senhor direciona, meu Pai, esta manhã, abençoando, meu Deus, a todos, ó Deus, que estão aqui neste templo, adorando o teu nome. Todos aqueles que estão acompanhando, meu Deus, ao vivo, pelo Facebook, pelo Instagram, os irmãos que vão ouvir, meu Pai, posteriormente, que Deus possa abençoar a cada um e cada um possa entender a palavra do Senhor, meu Deus, para que nós possamos crescer em graça e conhecimento. Assim, ó Deus, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Essa manhã nós estamos aqui na 7ª lição da Escola Bíblica Dominical, com o título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Hoje nós estamos aqui com a presença do nosso pastor regional, pastor Jorge Luiz Teodoro, o irmão Vanderlei Moreira, presbítero Scofield Furleto, superintendente da Escola Bíblica Dominical, da subsede de São Marcos, o professor Leonardo também, à nossa esquerda. Deus abençoe os irmãos. Nós estamos com o título do dia 17 de maio, da data 17 de maio de 2020, qual eu mencionei, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Eu estava estudando essa lição e ela toca em vários pontos que nós tratamos na lição passada, onde nós falamos da condição dos gentios.
Agora, nós entendemos através deste título que nós estávamos afastados de Cristo, estávamos afastados, agora nós retornamos, né? Nós relacionamos novamente com Deus através do sacrifício vicário de Cristo Jesus. Então, nós temos como textual, que é o resumo praticamente daquilo que vai ser falado aqui, que é Efésios capítulo de número 2, versículo de número 14, que diz assim: porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. A verdade prática diz que, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Então, nós temos o objetivo geral de conscientizar a todos que estão nos ouvindo, a conscientizar a igreja, que por meio do sacrifício vicário de Jesus, Cristo desfez a inimizade que existia entre os dois povos. E fez o quê? Criou-se um só. Ou seja, o sacrifício de Jesus, ele é tão poderoso nas nossas vidas, amém? Que ele fez o quê? Ele fez com que dois povos separados, judeus e gentios, se unissem por o seu sacrifício. E assim, essa união se formou a igreja. Amém? Então, nós vamos fazer aqui, de modo resumido e geral, nós já vamos ouvir todos os comentaristas. O escritor, o comentarista dessa lição, ele escreveu 3 tópicos aqui, que o primeiro fala que Cristo desfez a inimizade entre os homens. O tópico 2 fala, pela paz, Cristo fez um novo homem. Amém? E o tópico de número 3, ele mencionou aqui, pela cruz, reconciliados com Deus em um corpo. Amém? Então, nós vamos fazer de uma forma mais clara, mais objetiva. Nós vamos, de modo geral, cada um já comentarista, expor a seu entendimento da lição, e os irmãos podem sucessivamente expor os tópicos que ali os irmãos sentirem mais seguros, a ponto de nós pontuarmos sobre a inimizade que existe entre Deus e os homens. Os nossos comentários possam explicar a questão da paz, né, que Cristo fez um novo homem. Nós vamos concluir a lição evidenciando que foi pela cruz, pelo preço, né, que Jesus pagou, pelo sacrifício vicário de Jesus, fez com que nós sejamos reconciliados com Deus. Amém? Então, esses são os 3 tópicos que nós vamos aqui comentar. Eu vou iniciar aqui pelo pastor Jorge. Amém? Pastor Jorge vai iniciar aqui, pontuando aqui sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens, e de acordo com aquilo que ele achar melhor, e logo após nós damos continuidade aos demais tópicos. Obrigado, pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Quero também cumprimentar aqui os irmãos professores que estão conosco aqui, os nossos irmãos músicos, os levitas do Senhor que estão ali. Deus abençoe, paz do Senhor. Pastor Vanderceu, eu gostaria de uma maneira objetiva, falar sobre 2 pontos aqui que eu achei muito interessante. Pastor, segura minha Bíblia. Obrigado. No primeiro aqui, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Diz o seguinte: a parede de separação entre os homens. Veja bem, irmãos, isso aqui trata, o comentarista faz uma observação muito bonita aqui. Ele fala sobre
o templo que Salomão fez, construiu. Um templo suntuoso, lindo, maravilhoso, extraordinário, e que a gente vê ao longo da história da humanidade as pessoas tentando fazer réplicas desse templo. No nosso país nós temos lá na cidade de São Paulo, né? Que é de uma grande igreja, fez um templo lá, e que, sem nenhuma crítica, tem que se pagar para entrar, para poder ver. Eu estive em São Paulo não ter faz muito tempo, passei perto e não quis pagar para entrar, não. E resolvi não pagar para entrar. Opa, caiu aqui. Obrigado. Acho que aqui, com esse aqui, eu vou tocando um barco aqui. Veja bem, o templo foi construído para os judeus, mas tinha uma área que foi destinada também aos gentios. E, obrigado, meu irmão. Muito obrigado. São as minhas anotações aqui. Deus abençoe. E o historiador Flávio Josefo, ele fala o seguinte, que foi construído uma área para que os gentios pudessem ter acesso. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado, viu? Ter acesso. E essa parede que foi construída, ela tinha 1,5 metro de altura. Creio que os irmãos vão falar sobre isso também. E tinha placas presas nessa parede, onde era escrito em grego e latim. Não é isso, professor? Grego e latim. Exatamente dizendo para não se passar, para que eles não podiam passar, ou seja, não podiam ultrapassar. Veja bem, irmãos, quem criou essa separação foi o homem, não foi Deus. Essa é a ideia que o Paulo quis passar no texto dele, na minha maneira de entender. Essa separação física, que transcende para o mundo espiritual, Jesus Cristo veio exatamente derrubar isso. Essa que é a ideia que o texto traz. Aquilo que a religião criou de separação, Jesus Cristo veio derrubar, acabar com isso. Se o templo é de adoração, e Jesus Cristo veio, se Deus, nosso Deus, o Criador, Ele ama de igual forma todos os seres humanos, sem distinção, o templo, ele tem que ser público. Nós estamos aqui no templo, sede, ou a subsede desse campo, o campo de São Marcos. Esse é um templo público. É onde nós nos reunimos, mas a porta está aberta ali. Os irmãos não estão vendo, os irmãos que estão nos assistindo pelo Instagram, pelo Facebook, não estão vendo, obviamente, porque a câmera está voltada aqui para o púlpito, mas a porta está escancarada ali. Entra, crente, não crente, espírita, são todos bem-vindos. Não tem separação, não tem segregação. Então, essa ideia de criar uma parede de separação, isso é coisa de homem. E a ideia que Paulo traz para a gente aqui, Jesus Cristo veio exatamente derrubar essa separação. Isso eu achei muito bonito, eu achei brilhante na exposição do comentarista. Eu vou passar para o número 2 aqui, do primeiro... primeiro, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Número 1, a parede de separação entre os homens. E o 2 fala sobre a derrubada da parede de separação. Veja bem, irmãos, eu quero ir um pouquinho além do que está na lição aqui. E eu estive lendo e pesquisando. A gente tem que tomar muito cuidado. Aqui o texto, ele dá margem para a gente entender isso aqui. Temos que tomar muito cuidado com os que defendem que nós não temos mais que ir ao templo. Existe uma linha teológica muito conhecida que se apega a esse texto, dizendo que quando Jesus Cristo derrubou
com a sua pregação, com a sua defesa, que não deveria ter esse tempo de separação, porque foi criado um espaço para os gentios. Quem são gentios? Quem são gentios? Todos que não são judeus são gentios. Simples assim. Aqui, ó, tem alguém que é judeu aqui? Dos irmãos aqui? Não. Então nós somos gentios. Salvos em Jesus Cristo. Mas na visão do judaísmo, na visão técnica, vamos colocar assim, nós somos gentios. O mundo todo é gentio. E Jesus Cristo veio unir esses dois povos. Deus não faz separação, segregação de pessoas. Todos pecaram, precisam, carecem da glória, do amor, da misericórdia de Deus. O judeu, ele teve a ventura de ter sido escolhido por Deus, o povo que recebeu os oráculos divinos e foi a nação que nasceu o Salvador. Ok? Eles receberam essa bem-aventurança. Mas o Evangelho, ele foi espalhado e chegou a todos os rincões da terra. Então, os gentios têm também os seus direitos, como nós, como gentios, sabemos bem isso. Nós somos salvos em Jesus Cristo e nós temos o prazer de ter Jesus na nossa vida. Mas esse texto aqui, quando fala que Jesus Cristo, ele foi contra e ele lutou e derrubou essa separação, existe uma linha teológica que diz o seguinte: já que Jesus Cristo derrubou essa separação, não tem que ir na igreja mais, não. São os famosos desigrejados. Já ouviram falar nesse povo? Tem demais, tem muito. Não tem que ir na igreja, não. Não tem que ir em culto, não tem que ir em escola dominical, não tem que ir em curso de doutrina, não precisa de pastor, nada disso. Eu adoro a Deus, sirvo a Deus em casa. Isso é uma falácia. Então, dizem que isso desfez a parede de separação, ou seja, não é preciso mais ir ao templo. A gente tem que ter muito cuidado com essa ideologia que tem crescido assustadoramente no meio evangélico. Tem pessoas, irmãos, que eles não se adaptam a igreja nenhuma. Tem pessoas que não se submetem à autoridade de ninguém. Eu não vou respeitar pastor nenhum, não. Nem pastora, nem presbítero, ninguém. Eu sou dono do meu nariz. Ok, você é dono do seu nariz, sim. Mas a palavra diz que você deve orar e respeitar os seus líderes. Não existe, irmão, não existe instituição nesse mundo que não tenha liderança. O exército tem liderança, a polícia militar tem liderança, no céu tem liderança, evidentemente, nas ordens angelicais tem liderança, tem hierarquias, no inferno tem hierarquia. Então, esse texto aqui, que nós temos como base, ele não dá direito e não dá base bíblica para haver os chamados desigrejados. Muito bem, eu vou ficar por aqui, pastor, porque o tempo é curto e os irmãos precisam de falar. Qual que é o próximo aqui? Irmão Vanderlei, por favor. Irmão Vanderlei Moreira, por favor. Obrigado, pastor. A paz do Senhor para todos. Nós continuamos a linha de raciocínio do nosso pastor. Eu quero continuar aqui ainda, com a permissão do pastor, no primeiro tópico. Fala o conceito da lei dos mandamentos. Isso é muito importante, porque Jesus veio também, a Bíblia diz que ele não veio para abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei. E a lei, ela era pesada, muito pesada. Então, a lei serviu apenas de aio. A Bíblia diz que a lei era como
um criado a serviço do seu senhor para conduzir até a chegada do príncipe, que é Jesus. Então, o homem estava debaixo da lei até que ele tivesse um encontro com Cristo. Cristo, que é o cumpridor de toda a lei. Ele cumpriu essa lei. E a lei, ela consistia, falando rapidamente, de 3 coisas: a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. E, como o nosso pastor disse, há muitos que vêm para confundir, muitos não querem explicar, querem confundir. Então, se faz hoje uma salada, se mistura tudo, e muitos querem, assim que a pessoa aceita Cristo como Salvador, impor a lei sobre ele, porque misturam a lei moral, a lei cerimonial, a lei civil, e querem impor na cabeça, nas costas daquele que aceita Jesus. Mas Jesus, ele deixou bem claro, aleluias, bem claro, essa lei, no sentido de cerimônias, sacrifícios, a pessoa, quando pecava, teria que sacrificar um cordeiro, alguém teria que morrer pelo pecado daquela pessoa, e morria um cordeiro, o sangue era derramado. Quando Jesus veio, ele tornou-se o verdadeiro cordeiro, ele morreu, derramou o seu sangue. Então hoje você não precisa mais sacrificar um cordeiro. Essa era a lei cerimonial. Todo esse cerimonial foi abolido por Jesus Cristo. Então, isso também trazia uma separação entre os judeus e os gentios. Os gentios, por não fazerem parte desse cerimonial, não teriam direito a nada. Mas agora, essa parte, Jesus tomou, e você, hoje, tem direito à salvação. O sacrifício já foi efetuado em seu favor, os seus pecados já foram apagados. E hoje, nós podemos, como a parede foi derribada, entrar no santuário e glorificar o nome do Senhor Jesus. Agora, uma outra parte da lei é a lei moral. Esta continua valendo, porque Jesus, ele cumpriu a lei e ele esclareceu pontos também que o homem não conseguia, às vezes, esclarecer bem, da lei dos mandamentos, da lei moral. Então, Jesus, olhando para os judeus, ele disse: olha, na lei está escrito: amarás o teu amigo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos maldizem. Então, Jesus, ele deu a interpretação exata da lei moral. E é esta lei que nós seguimos. É esta lei que nós procuramos seguir. Ainda, falando sobre a lei civil. A lei civil, o israelita era cumpridor dos seus deveres. Ele não deveria ficar devendo, né? Quando veio o Evangelho, há um texto que diz: a ninguém levais nada, a não ser o amor. Continua valendo, a lei civil vale. O crente deve ser aquele homem, aquela mulher que paga as suas contas, que paga as suas dívidas. Claro, dentro das possibilidades. Hoje vivemos uma pandemia e o próprio governo federal, estadual, reconhece a impossibilidade das pessoas cumprirem, às vezes, com
com seus compromissos financeiros. Mas para isso o próprio governo está dando um prazo, né? E nós devemos glorificar a Deus e orar pelas nossas autoridades, porque eles também estão numa dificuldade muito grande. Algo se abateu sobre o mundo que nunca houve. Então, só lembrando, não vamos esquecer de orar pelas autoridades, pelos nossos pastores, sobre os quais também está pesando esta responsabilidade. Cada chefe de família sabe o que eu estou dizendo. Então, irmãos, eu agradeço a oportunidade e passo. Volto para o próximo. Saúdo a todos presentes e telespectadores que nos acompanham no Instagram, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Para mim é um privilégio muito grande estar com você no seu lar. Me coube aqui o tópico 3, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Esse corpo é o corpo de Cristo. A gente vê que a crucificação, quando é colocada como maldição, o cidadão romano não podia ser crucificado. Ele era degolado, ele era esquartejado, ele era queimado em fogueiras por ser cidadão romano. Foi o que aconteceu com Paulo. Ele foi degolado. Porém, Cristo, sendo judeu, ele podia ser crucificado. Então, ele absorveu essa maldição por nós. E vejamos bem, antes da crucificação, ele era tomar uma série de chibatadas com aquele chicote que o filho de Salomão diz que eu vou castigá-los com o chicote escorpião. Na ponta dele tinha ou um pedaço de chumbo ou um osso. Então, na hora que batia, arrancava pedaço da carne, dilacerava e arrancava pedaço da carne. A lei romana dizia que eram 50 chibatadas. Para Cristo, eles contaram de 1 até 49, fizeram a primeira sessão de chibatadas. E assim foi repetido 5 vezes. Só na 5ª vez que eles contaram 50 chibatadas. Todo ensanguentado, todo dilacerado, apanhou, passou por uma série de torturas, ainda teve que levar a cruz até o monte, o Gólgota. Lá, quem tem a Bíblia Thompson, na Thompson tem o significado em português de Monte da Caveira, que tem uma fotografia que é daqui para cima, não mostra o maxilar inferior, só do maxilar superior para cima, que é os 2 buracos dos olhos e o do nariz. Esse monte já estava cavado ali, em torno de 40, 50 centímetros, na pedra, na rocha, esse buraco onde eram encaixadas as cruzes. Então pregaram Jesus na cruz deitado, viraram, rebateram os cravos e o puxaram em direção a esse alojamento onde o pé da cruz era colocado. Segundo John Scott, quando a cruz bateu ali, encaixando naquele buraco, houve um deslocamento dos ossos e dos nervos do corpo de Cristo. Então o sofrimento prolongou. E ele quebrou aquele, me falta agora a palavra, faltou a palavra. Não posso dizer que é paradigma, mas é alguma coisa assim em torno disso, aquele padrão de crucificação. Ficava em torno de 3 dias, 5 dias, e as aves de rapina comiam aquela carne fresca que estava ali na cruz. E Jesus quebra essa estatística. Ele morre com 9 horas. Nos dias atuais, o dia é contado em 24 horas. Naquela época era só dia e depois noite. Então, 9ª hora, vamos contar aqui nos dedos, para 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15. Nona hora, 5 e 4, 9. 15 horas ou 3 horas da tarde nos dias atuais. Então ele quebra essa barreira de o cara ficar ali com os ossos quebrados, expostos, no sol, no frio, até a morte chegar. Porque no meu modo de pensar, agora vem o meu raciocínio, havia uma pressa de Deus de fazer uma reconciliação daqueles que eram imagem e semelhança dele, os judeus e os gentios, para dizer que vem lá em Gênesis, quando Deus fala que o filho da mulher, vou usar as minhas palavras, pisaria na cabeça da serpente. Então essa pressa aí, dessa entrega, dessa reconciliação, quando Jesus vem a óbito, ele pisa na cabeça da serpente, ele esmaga Satanás, fazendo a união dos povos. Não tinha mais divisão. E essa divisão começa lá em Gênesis. Quando José fala com os irmãos dela, não fala que vocês são pastores, não, porque não tinha respeito nenhum no Egito. A pessoa sendo pastor era escravo, qualquer insignificante que tomava conta de ovelhas. Então essa divisão vem aí, Satanás se apega nisso e traz essa divisão até aquilo que o pastor colocou aqui, um muro com placas, se ultrapassar aqui será executado, quer dizer, será morto se ultrapassar. Como se fosse romano, era degolado, incendiado com aquilo que eu disse. Se não fosse, morria até no sentido de cruz, a condenação. Então a gente vê aqui que a morte de Cristo, a entrega dele, fez a união dos povos. Rebentou essa divisão que havia entre o gentio, entre nós, vamos dizer, colocar assim, nós os gentios, o jabuzeiro bravo e o povo escolhido por Deus. E essa divisão não era só nesse muro, a divisão era no alimento. Por exemplo, o judeu não podia comer lebre ou coelho no português. O judeu não podia se alimentar de carne de porco, que era condenado. E assim vai, na forma de vestir, na forma de orar, na forma de procurar a Deus, tudo era dividido, até na circuncisão. Aquele que era incircunciso, que o in indica que não é. Eles eram circuncisados na lei que veio lá de Abraão. E a gente pode ver que Deus sempre toma iniciativa. Quando ele fez um pacto com Abraão, o primeiro a cumprir o pacto foi Deus. E aqui, para haver a união entre os gentios e os judeus, o primeiro passo foi Deus que deu. Ele se entregou à morte em cruz, humilhado, para fazer essa reconciliação. Eu agradeço essa rica oportunidade. Professor Léo. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Para mim também é motivo de muita alegria estar aqui nesta manhã juntamente com os irmãos, para nós comentarmos um pouco sobre essa lição. Essa lição é muito maravilhosa. Os irmãos já explicou aqui alguns conceitos, algumas visões a respeito do que está descrito aqui na lição, mas essa lição ela nos tocou de uma forma diferente, porque a reconciliação é do homem com Deus, né? O homem, veja bem, quando Deus criou o homem, Deus, como nós já dissemos aqui em outras oportunidades, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus, ele cria o homem pleno, perfeito. Agora, o escritor, ele vem dizer que Cristo foi crucificado por nós. Há muitas pessoas que não entendem
esse termo da crucificação de Jesus, o porquê. O porquê que deveria ser oferecido um animal para que o homem viesse então relacionar com Deus. Mas quando Adão ele cai, o apóstolo Paulo disse lá em Romanos capítulo 5, que nenhum homem pecou à semelhança do pecado de Adão. Nenhum. Por quê? Porque Adão, ele estava no seu estado pleno. Ele foi o primeiro homem a pecar. Então, para haver uma reconciliação do homem com Deus novamente, era preciso um preço igual. Por exemplo, suponhamos que o estado pleno de Adão, só um exemplo para ficar fácil dos irmãos entender. O estado pleno de Adão, na sua perfeição, fosse R$1.000, um exemplo. Para alguém pagar a dívida de Adão, ele tinha que ser perfeito e ter R$1.000. Deu para os irmãos entender? Então, quando o apóstolo Paulo diz que ninguém pecou à semelhança de Adão, porque todos que pecaram depois de Adão já era contaminado pelo pecado originado de Adão. Então, quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, quantos pecados Jesus cometeu? Nenhum. Ou seja, para pagar a dívida, tinha que ter, no mínimo, o mesmo valor que Adão tinha antes de pecar. Por isso que Jesus ele foi tomado como sacrifício pela humanidade. Ah, Léo, onde você quer chegar nisso dentro da lição? Eu quero chegar na lei. Por quê? Porque a lei ela poderia justificar o homem, sim ou não? Não. Não é isso? A lei, ela não poderia justificar o homem. Por quê? Porque faltava essa outra parte do valor que Adão tinha, a plenitude. Então o homem, quando nasceu depois do pecado, a lei não consegue justificar. Não consegue justificar ele. E aí, quando Jesus ele cumpre a lei, ele consegue justificar o homem com Deus, por quê? Porque ele não tinha transgressão nenhuma. A morte de Jesus, ela é mais dolorosa, além dos chicotes de chumbo, de osso de carneiro, além da humilhação, além da crucificação, Jesus carregava ele trazia sobre si uma outra dor. Qual era? A dor de não ter culpa nenhuma. Está entendendo? Então, o termo reconciliação com Deus, irmãos, ele é muito forte. Por quê? Porque o homem, ele estava no seu estado de miséria por causa do pecado. Então, quando Jesus é levado naquele madeiro ali, queridos, é algo muito forte. Ele traz aquele homem caído. Paulo diz assim, que por um ato por um pecado de um homem, veio a morte a toda a humanidade. E por um ato de justiça, muitos serão justificados. Romanos capítulo 5. Por quê? Por causa desse valor de Jesus Cristo. Porque não foi só os cuspes que Jesus levou no rosto. Não foi só as chibatadas. Não foi só a crucificação. Não. Além de tudo isso, ele era justo, irmão Antônio. Ele nunca tinha cometido um pecado.
Ele era como Adão no Éden. Não havia cometido transgressão nenhuma. Por isso que o sangue de Jesus nos leva a ter esse direito de reconciliarmos com Deus novamente. Está entendendo? Então, a lei cerimonial, os três tipos de lei aqui, a lei moral, a lei cerimonial, ela não podia justificar o homem com Deus, reconciliar o homem com Deus. Por quê? Por causa da originação do pecado de Adão. Se o homem cumprisse todos os mandamentos da lei, mesmo assim, como que eu diria, essa influência genética do pecado continuava na alma dele, no espírito dele. Então Jesus vem e faz o quê? Ele cumpre a lei e cumpre também o sacrifício. Agora, hoje no nosso caso, é muito interessante nós tocarmos nesse ponto, já finalizando, pastor Vandeci, porque suponhamos que nasça uma criança e ela cumpra todos os mandamentos da lei. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Ela é salva? Sim ou não? Criança nasceu, cresceu, cumpriu todos os mandamentos da lei. Ela é salva? Sim ou não? Sim ou não? Não. Por quê? Por causa da herança adâmica. É interessante isso, né? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque muitas das vezes, porque quando nós aceitamos Jesus, é como o irmão Vanderlei explicou aqui, a lei ela continua. Não adulterarás, é lei. Não matarás, é lei. Não roubarás, é lei. Então, quando o homem aceita Jesus como Salvador, que ele é feito uma nova criatura, queridos, mesmo ele sendo justificado por Deus, o que ele vai fazer? Ele vai ser uma nova criatura, vai andar como Jesus Cristo andou em plenitude de vida, porém, nós nunca podemos esquecer que nós estamos na presença dele, foi pela justificação do sangue de Jesus. Porque muitas das vezes a gente vem para a presença de Deus e a gente começa a fazer acepção de pessoas. Né? Começa a fazer acepção de pessoas, ou seja, se existe alguém em pé, foi porque Jesus Cristo levantou. E se existe alguém ainda que não está de pé, é porque ele não clamou a Deus ainda como deveria ter clamado. Então a lei, o que a lei fazia? O que Jesus fez com a lei? Ele cumpriu a lei por nós. Mas nós aceitamos Jesus, quando nós Jesus, porque a gente começa a pensar assim, hoje eu não prostituo, hoje eu não bebo, hoje eu não roubo, hoje eu não mato. Então, dentro do nosso coração, o fato de agora que nos justifica diante de Deus. E não é. Nós já fomos justificados. Sim, goiabeira. A goiabeira, ela dá o quê? Ela dá goiaba. Uma goiabeira, ela nunca pode se gloriar por dar goiaba. Então, o homem nascido de novo, quando ele não prostitui, ele nunca pode se gloriar pelo fato dele não prostituir. Por quê? Porque Deus, ele não criou o homem na prostituição. Os irmãos estão entendendo a minha colocação? Ele não pode se gloriar por não estar na prostituição. Ele não pode se gloriar por não estar roubando, por não estar matando. Por quê? Porque nós fomos criados para isso. É uma coisa natural. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Porque a lei não justifica. A lei não justifica.
Quem justifica é o sangue de Jesus Cristo. Nós temos que ser plenos, perfeitos, como Jesus Cristo foi perfeito. Jesus falou, né? Sede perfeito assim como o vosso Pai que está no céu. Por quê? Porque Deus já nos criou perfeito, Deus não criou o homem no pecado. Agora, pelo fato de nós sermos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, nós não podemos gloriarmos ou nos sentirmos melhor do que as outras pessoas. Isso acontece conosco às vezes. Eu já sofri demais com isso, de chegar na igreja e fazer acepção de pessoas, pelo fato de eu pensar que era a minha obediência que me justificava. E não é. Quem me justificou? Foi o sangue de Jesus Cristo. Eu tenho que ser obediente? Tenho que ser santo, como Deus é santo. Mas nunca esquecendo de que eu só estou aqui de pé porque alguém pagou o preço primeiro. E até na oração a gente faz essa confusão. Porque muitas das vezes a gente, eu não sei se já aconteceu isso aqui com os pastores, teve uma vez que eu jejuei muito, subi no púlpito e falei assim, hoje Deus vai arrebentar. E não acontecia nada. Eu fiquei me questionando, por quê? Porque hoje não é pelo sacrifício. Ah, Léo, você não tem que jejuar, não? Tomara que eu jejuasse o tempo todo. Mas nunca firmando os milagres, as grandezas de Deus no meu sacrifício, mas no sacrifício de Jesus. Então, eu quero deixar aqui esse pequeno comentário, é uma reflexão que Deus continua abençoando os irmãos, e obrigado, pastor Vandeci, oportunidade em nome de Jesus. Eu peço permissão ao reverendo, porque domingo passado eu falei que uma coisa é andar com Cristo, e a outra coisa é viver Cristo. Então vamos basearmos na Bíblia, que tudo que a gente fala, principalmente dessa, tem que ser com embasamento bíblico. No caminho de Emaús, 2 discípulos andavam com Jesus. Um campo, uma medida romana, um campo, era 185 metros. Se eles andaram 10 campos, eles andaram quase 2 quilômetros, 1.850 metros. Andaram. Se você sair de carro, conversando e dirigindo, 2 quilômetros, são 2 quilômetros, mas se torna mais rápido. Agora imagina andando a pé. Uma coisa é andar com Cristo, a outra coisa é viver Cristo. Que se eles vivessem Cristo, quando eles vissem, eles falavam, ó, é o Messias. Muito obrigado. Amém. Pastor Jorge, a Dade está concluindo também a... Pastor, só fazer uma observação aqui, que eu achei muito pertinente, eu estive estudando em outros materiais, no primeiro aqui ainda, Cristo desfaz a inimizade entre os homens, o número 4 fala exatamente sobre isso, a revogação da lei dos mandamentos. Ora, a revogação da lei dos mandamentos, pelo que eu entendi do texto, pelo que eu li, Paulo quis dizer claramente que Cristo não veio revogar nada. Cristo não veio revogar. Ele veio cumprir a lei. E mesmo as leis humanas. Tem texto na Bíblia que diz, um texto muito conhecido, quando era para pagar um imposto, Pedro falou que não tinha dinheiro, ele falou assim, vai, pesca um peixe, não é isso? Paga para mim e para você. Correto? Então, Jesus Cristo cumpria as leis humanas. Quando ele curou o leproso, ele falou, procura lá o sacerdote. Porque a lei dizia que só o sacerdote que podia dizer se está curado. O sacerdote não fazia nada, era um folgadão.
Mas é ele que dava o atestado, se estava certo ou não. Isso. Exatamente. Né? Mas vejam bem, irmãos, a ideia que Paulo traz aqui, que tem algumas leis que são humanas, são imposições humanas. Eu estive pensando no material que eu estudei, o comentarista é um material muito rico. Ele trouxe algo que eu fiquei pensando, o irmão Vanderlei aqui, que é meu contemporâneo, nós somos da mesma idade, né, Vanderlei? Glória a Deus, né? Não, pouca coisa, estamos juntos. Vejam bem, irmãos, o que eu vou falar aqui não é uma crítica, eu vou fazer um comentário da minha igreja, que eu cresci, nasci, cresci e certamente pretendo, parte para a eternidade, servindo a Deus na Assembleia de Deus. Não se lembra que antigamente a Assembleia de Deus proibia as pessoas de assistir televisão. Vocês lembram disso? Era proibido assistir televisão. Aqui, eu estou vendo aqui pelo menos 3 aqui, ó, na subsede de São Marcos. Os tempos mudaram. Ok, aqui no caso não é para assistir o... Neemias não assistia, não. O senhor? Neemias não assistia, não, na época dele. Neemias não assistia, não? Você não, meu amigo? Você gostava, não gostava? Em casa mesmo era proibido, não podia. Vejam, meus irmãos, a intenção, né, dos nossos patriarcas, nossos pastores antigos, nosso pastor presidente, que partiu para o Senhor, pastor Anselmo, daqueles pastores que faziam parte da liderança naquela época, e não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil, era boa, a ideia era boa, era para preservar a igreja, né, do mundanismo. Mas vejam bem, mas muita coisa, irmãos, machucou muita gente. Porque teve muita gente, estou falando com isso, de pessoas com quem eu convivi, falaram, muitas pessoas diziam o seguinte: veja bem, eu assisti televisão, não vai me afastar de Jesus. Eles entendiam, irmãos, que porque o Evangelho é liberdade. Eu posso assistir uma televisão e não me contaminar. Se manter íntegro. Perfeito, pastor. A integridade é algo pessoal. Eu posso não assistir televisão, ter uma carinha de santo e ser um canalha. Ser um pilantra, um vagabundo. Só Deus sabe. Eu estou, aleluia, maravilhas. Isso é ser um vagabundo. A Assembleia de Deus proibia escutar rádio. Hoje os irmãos têm rádio no carro. Não podia tomar banho com sabonete. Eu estou falando mentira. Né? O sabonete era eu estou dando alguns exemplos aqui, que vejam bem, de coisas que eram, vamos colocar assim, que eram imposições, entre aspas, humanas, que foram colocadas e que... Mas eu penso, uma pergunta para os irmãos aqui. Eu fiz uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta aqui. Se Jesus Cristo fosse membro da Assembleia de Deus, ele assistiria televisão? Não, naquela época. Provavelmente não, né? Porque não ia desobedecer. Ainda que ele tivesse consciência que aquilo não era uma coisa que fosse o fiel da balança. Mas veja bem, a ideia que Paulo quer trazer aqui, Jesus Cristo não veio revogar. Não é isso o tópico que fala aqui? O tópico fala o quê? O tópico fala que a revogação da lei dos mandamentos. Ele veio cumprir. Mas isso vai muito da consciência da pessoa. Vai muito da maturidade da pessoa. A intenção do coração da pessoa. Senão acaba virando uma lei.
Isso. Acaba virando uma lei. E é uma o que lei... eu tentei explicar aqui. Hein? É o que eu tentei explicar. Isso. Perfeito. Obrigado, pastor. Obrigado. Vou ficar por aqui. Obrigado. Amém, glória a Deus. Muito bem explicado. Os comentaristas, né? Que Deus abençoe vocês, né? O irmão Leonardo, o professor Leonardo, o irmão Derlei. E eu sinto até privilegiado aqui no meio dos irmãos, né? Os irmãos que ao longo dos anos vêm mantendo na íntegra aquilo que nós defendemos e mantendo também a palavra de Deus. Eu trago aqui um resumo. Eu sempre lembro da minha infância, quando nós ganhávamos algo, e aquilo ali todo mundo tinha que dividir. Que se desse qualquer coisa, se um ficasse com aquilo sozinho, aquilo criava uma barreira entre eu e meu irmão, entre meu irmão e meu pai. Então sempre a ordem era: você ganhou um bombom, corta ele em 5 pedaços, um para cada um, para o seu irmão, para mim, para o seu pai, 5 pedaços. Quando não fazia isso, alguém se beneficiava disso. Aquilo se tornava exclusivo do mais velho ou do mais novo. Quando a gente lê isso, a gente vê que os judeus, quando eles achavam que tudo estava voltado para eles, quando eles viam Israel com aquele espírito de exclusividade religiosa, nós vimos que, né, os gentios realmente eles eram afastados. Então criavam-se 2 povos, criavam 2 pensamentos. Então, baseado nisso, eu vejo na lição que essa união, essa reconciliação entre os povos foi feita na cruz do Calvário. Por isso que nós amamos mais e mais a Jesus e temos que passar isso para a igreja conscientizar e também passar o plano salvífico, entender o plano salvífico de Cristo na vida das pessoas. Entender também que há uma verdade que nós somos reconciliados pelo sangue de Jesus. Então a igreja precisa de saber isso, a nação precisa de saber isso. Então, nós fomos feitos herdeiros, né, das mesmas bênçãos espirituais que eram destinadas aos judeus, era também para os gentios. E isso através da promessa abraâmica. Então, isso se cumpre hoje em nós, que benditas serão todas as famílias da terra, sem exceção. Então, Cristo faz isso, faz unir essas famílias, conforme os irmãos falaram, de várias formas aqui, né? O certo é que a barreira, o muro, ele tem que ser derrubado, porque ele traz divisão, e Cristo, ele fez isso, ele uniu-se, deu o nome igreja. Então, nós somos a igreja e Deus tem nos abençoado. Pastor, Adão e Eva, eles viviam de uma certa forma com uma paz. Eles de uma certa forma, eles gozavam de uma perfeita paz. O que aconteceu foi o quê? Teve a divisão do pecado. O pecado divide as coisas. O pecado divide o mundo, traz distanciamento. Então, Cristo, quando se fala que Cristo é a nossa paz, porque Cristo, ele trouxe de novo essa alegria e essa certeza da gente estar fazendo parte pela fé, entendendo, né, que Cristo morreu na cruz do Calvário por nós e nos traz essa paz, essa alegria. Amém? Então, Deus, ele transformou, Deus fez de novo um homem agora reconciliado com ele. E é graças a Deus nós, né, aceitamos a Jesus, cremos nisso. E a nação precisa, que às vezes eles perguntam: por que eu tenho que aceitar Jesus? Por que tem esse negócio todo, né? Conforme foi falado aqui, o próprio Léo falou aqui nas suas últimas palavras,
Por que eu tenho que aceitar esse Jesus? E eu volto, né? A gente herda tudo dos pais, né? A gente só quer herdar as coisas boas. Mas o pecado, isso tudo traz divisão, a gente tem que entender que Cristo é que reconcilia, amém? Que Deus abençoe todos os irmãos, amém? Próximo domingo nós estaremos novamente aqui na EBD, nós vamos concluir, né? Nós temos 5 minutos para concluir. Eu gostaria que cada um aqui, em 1 minuto, para nós encerrarmos, falasse um versículo ou desse o resumo de forma rápida desta lição para nós concluirmos e orarmos agradecendo a Deus. Começando do presbítero Scofield Follett. E o Follett, 30 segundos, amém? Eu agradeço por esses segundos abençoados. Vou me basear em Lucas 2,14. Por ocasião do nascimento de Jesus, anjos proclamaram que a paz de Deus acabara de chegar à terra. Então, quando Jesus nasceu, a paz nasceu entre eles. A divisão acabou ali. O nascimento de Cristo. E a confirmação da lavagem, de derrubar tudo que tinha em divisão, em separação, em tudo, se deu na cruz. Eu vou tomar como exemplo, Cristo morreu na cruz, e depois o nome dele, só o nome, fez um milagre muito importante. Ali na Formosa, mendigando moedas, aí Pedro falou, não tem ouro nem prata, mas em nome de Jesus levanta e anda. Ele entrou dentro do templo pulando, que naquela época o aleijado, se alguém caísse num cavalo, ou quebrasse um braço, alguma coisa, ele era proibido de entrar no templo. Então está aí, não só a morte em cruz, mas o nome de Jesus traz muito poder. Eu agradeço por esses segundos abençoados. Eu quero deixar apenas o texto áureo desta lição, né? Para a meditação de todos nós, de você que nos assistiu até agora. E o texto está em Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derribando a parede de separação que estava no meio. Ele quem? Jesus. De ambos os povos ele fez um povo. Existe um povo que vai morar no céu. Judeus, gentios, todos aqueles que aceitarem, reconhecerem Jesus Cristo como Salvador. Tem um tópico aqui, meus irmãos, que fala sobre reconciliados pela cruz de Cristo. O Evangelho se resume na cruz de Jesus Cristo. A vitória da igreja esteve e sempre vai estar na cruz de Cristo. Foi o início e o fim do problema. Temos que ter em mente isso. A cruz de Cristo é a nossa vitória. Deus possa abençoar a todos nós. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Efésios 2:10, está escrito assim, ó, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então o homem, quando você alcançar o padrão máximo de perfeição, não se esqueça disso. Não use isso como uma troca de moeda, ou melhor, como uma moeda de troca perante o Senhor. Não use. Por quê? Porque nós fomos criados para boas obras. Quando eu faço o bem, eu estou fazendo nada mais, nada menos daquilo para o qual eu fui criado.
A maior parede de separação hoje é essa, né? Porque quando nós pensamos assim, nós fazemos acepção de pessoas. Mas quando nós entendemos que o Evangelho de Jesus Cristo nos reconciliou com Deus e que nós fomos criados para as boas obras, nós vamos gloriar. Paulo disse assim: aquele que se gloriar, gloria-se em quem? Em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é tudo. Jesus Cristo é tudo antes da oração, antes do jejum, antes da obediência. Jesus Cristo é tudo. O Evangelho de fé é isso. Cristo é tudo em todos. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Assim nós vamos encerrar, entendendo o extremismo judaico fez com que Paulo fosse levado à prisão por permitir que um grego ultrapassasse ali as barreiras. Mas nós entendemos que a obediência ao plano divino de Cristo Jesus, ele cumpriu as demandas, o véu foi rasgado e nós agora estamos reconciliados com Cristo. Amém? Abençoe em nome de Jesus. Nós vamos ficar de pé. Quero aqui agradecer Heloísa. Amém, Heloísa. Glória a Deus. Os irmãos não estão vendo, mas ela está ali, né? Foi responsável por estar aí na transmissão via Instagram e o Facebook. Abençoe também ali Clarita e o Nemias, casal abençoado, vai estar louvando agora também, encerrando este trabalho. E os demais irmãos que estão conosco aqui, amém? O Henrique, Leila, Paulo, né? Os irmãos que estão ali atrás, Dinho, Deus abençoe, o presbítero Dionísio, todos os irmãos que estão no templo e os também que nos acompanharam, Deus abençoe. Pediu o pastor Jorge para estar fazendo essa oração, já que o irmão Antônio está ali escondido atrás da pilastra ali. Deus abençoe, amém? Diácono Nils, e que os irmãos possam estar cada dia cumprindo as ordenanças divinas, amém? Pastor Jorge orando, Deus abençoe todos os comentaristas. Logo após a oração, ele está dando a bênção apostólica e a Carolina vai estar louvando o nome do Senhor, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por essa aula, por esse estudo tão lindo, tão maravilhoso, tão edificante. Nós estamos honrados, Senhor, agradecidos por termos estado aqui, por estarmos aqui, meu Deus, estudando, Deus, expressando aquilo que nós entendemos, estudamos e aprendendo com nossos irmãos. É um privilégio para todos nós, Senhor. Tua palavra é rica, eficaz, nos alimenta, Senhor, nos sustenta, nos proteja, Senhor, no dia de hoje, nos dias que ainda virão. Dá-nos, meu Deus, um final de tarde, uma noite abençoada. Dá-nos uma semana na Tua presença. Livra o Teu povo de todo mal. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém. Que o amor de Deus, a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão do Espírito Santo da verdade seja com toda a igreja. Vão em paz. Deus vos abençoe e todos digam amém, amém. Satisfação é ter a Cristo, não há maior prazer já visto. Sou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação renova a vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação
pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim, satisfação sem fim.